No livro de Salmos, capítulo 47, versículos 6 a 7, está escrito: ofereçam músicas a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantem com harmonia e arte. O louvor está presente desde o Antigo Testamento em uma série de versículos, mas o que é louvor? O que realmente significa louvor? Bom, para conversar sobre isso, eu convidei alguém que sabe muito mais sobre o tema do que eu, o pastor Samuel Barbosa. Vamos ver? Toda quinta, aqui na Igreja Batista de Bom Retiro, nós temos uma conversa com a liderança da igreja, com pessoas especializadas em determinada área, mas sempre algo que possa edificar a sua vida, aumentar a sua comunhão com a igreja, aumentar o seu conhecimento de Bíblia, do dia a dia da igreja, da congregação. Então, eu sempre tento trazer alguém que sabe mais sobre determinado assunto do que eu. Então, se você tem qualquer sugestão, se você tem qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários e, na medida do possível, eu vou respondendo, ou vou tentando gravar assuntos sobre, ou vou procurando pessoas que saibam responder muito bem essa questão. Do mesmo modo, eu queria te convidar para toda terça, lá no meu canal chamado Teolegal, está aparecendo o endereço aqui, eu tenho uma série chamada A Bíblia Explicada. Nela, eu leio um trecho das Escrituras e vou explicando. Em Êxodo, Miriam louvou a Deus por milagres presenciados por ela. Durante toda a sua vida, o rei Davi entoou louvores a Deus. No Novo Testamento não foi diferente. Há vários exemplos de louvores, alguns inclusive com Jesus. E isso é uma tradição que persiste até hoje. É muito incomum uma igreja que não tenha louvor. Eu conheço uma que o louvor é depois da mensagem, já acho um pouco estranho, mas tem louvor. Umas são mais tradicionais, cantam mais hino, às vezes tem só piano, só som acústico. Outras são mais modernas e tem uns instrumentos que a gente acha até às vezes estranhos. Não por estarem na igreja, mas por serem instrumentos diferentes mesmo. Seja como for, o louvor está indissociável da vida cristã. Mas, para falar sobre louvor, eu trouxe alguém que sabe muito mais do que eu, que é o nosso pastor de louvor aqui da igreja, o Samuel Barbosa. Olá. Tudo bem, Alan? Tudo bem? Prazer estar aqui no Teolegal. Vai ser um tempo precioso de Deus estar com vocês aqui, contando um pouquinho da minha história. Legal. A ideia é exatamente essa. É a gente conhecer o seu pensamento a respeito do tema, mas principalmente a pessoa que está por trás do ofício, né? No seu caso, de ser o pastor de louvor e adoração da igreja. O pastor Samuel é músico, é um dos grandes nomes da música evangélica brasileira, foi integrante de um ministério bem focado em louvor, chamado Filhos do Homem, que é de Pato Branco, que não me agrada muito, porque eu sou de Francisco Beltrão, mas fora a localização, o ministério é muito legal. Portanto, já morou em Pato Branco, já sabe que Francisco Beltrão é muito melhor do que Pato Branco. Já estou sabendo. Mas nem todo mundo conhece a sua história. Isso. E a gente começa sempre aqui com uma pergunta. Como todo mundo que a gente traz para conversar é alguém que já tem um compromisso com Jesus, é alguém que já passou por esse processo, eu queria saber como foi a sua conversão. Interessante. Vamos lá. Apesar de eu ter nascido num lar cristão, né, sou filho de pastor, inclusive mandar meu abraço para ele, querido pastor Edson Barbosa, e nasci num lar cristão, e é interessante porque eu achei que eu realmente estava salvo por estar num lar que era envolvido com isso 24 horas por dia, né? Eu acho que eu já nasci com meu pai atendendo gente na sala, né? Era comum esse nosso cotidiano. Mas é interessante que quando eu tinha para os meus 13
para 14, 13 anos, 12 para 13 anos, bem isso. 12 para 13 anos, eu já ajudava na igreja, já fazia várias coisas na igreja, tocava bateria, já fazia meus barulhos, mas interessante que nós estávamos uma vez, ia ter um batismo, num lugar muito legal aqui em Curitiba, que chamava Lar Rogate, ainda tem até hoje, onde, né, o pessoal do Cristianismo Decidido, que comandava lá, e meu pai fazia muitos encontros naquele lugar com a igreja, com outras pessoas, treinamentos e tal, então é um lugar que era muito comum, bem familiar para mim. E eu fui um final de semana ajudar, porque tinha um batismo, né? E aproveitar a estrutura do acampamento, tudo, e brincadeira e tal. Lá tinha de tudo, né? Churrasqueira, piscina, era um lugar maravilhoso. E eu estava naquele lugar lá, e quando eu cheguei no lugar, eu vi o povo ia ser batizado, tal, e eu sempre ajudando. E aí, naquele momento, eu falei assim para minha mãe, eu acho que comentei com ela, assim, puxa, mãe, me deu uma vontade de batizar assim também. Eu falei, é mesmo, né, filho, você não é batizado, né? Eu falei, não sou, mas eu já vim tantos batismos aqui, por que eu estou com essa vontade aqui de entrar na água? Não era só de nadar, era uma vontade de fazer o mesmo compromisso que os outros estavam fazendo. E ela falou, filho, eu acho que você está com vontade de se converter. Você já fez uma oração entregando sua vida para Jesus? Eu falei, olha, que eu fiz tanto que eu me lembre, não. Né? Então, foi muito engraçado, porque eu já era um pré-adolescente de igreja, minha vida inteira no altar, assim, mas eu não tinha tido a minha decisão pessoal. E foi muito interessante, porque eu me batizei e voltei, e eu fiquei tão emocionado com aquilo ali, comecei a chorar, né? Não estava entendendo, e ali eu tinha entendido que foi o meu batismo, é engraçado, mas foi o meu batismo junto com conversão, né? Geralmente as pessoas convertem, depois tem aquele batismo. Vai para a classe de catecúmenos e tal. Vai todo o processo para entender o que você vai fazer, e eu falei, meu Deus, eu quero esse negócio aí, né? E de lá para cá, minha vida já era no altar, mas realmente é interessante para a gente entender que não é algo, que não é uma herança, né? É algo que você tem que tomar a sua decisão. Por mais legal que seja, por mais gostoso que seja estar dentro da igreja, eu sempre gostei, mas eu entendi, como se naquele momento tivesse caído na minha mente ali aquele entendimento de que eu precisava escolher aquilo. Você já orou? Tipo, mas precisa. Eu acho que eu já tenho ele aqui dentro. Ela falou, não, você precisa confessar com a sua boca. E aí eu fiz a oração de confissão, me batizei, e foi uma festa para a minha família inteira. Até meu pai ficou assustado, não entendeu por que eu fui, mas depois minha mãe acabou explicando, e eu lembrei desse texto, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, está em Provérbios 22:6, né? E ele jamais se desviará dele. É muito interessante, porque a minha casa sempre foi, hoje eu tive a alegria de estar falando sobre louvor, né? Sobre a importância do louvor dentro de uma casa, dentro de uma família, e eu lembro, eu desde pequeno, a gente se reunia no cultinho da quarta-feira, que é onde meu pai sentava do lado de um órgão que ele tinha lá em casa, e todos os filhos eram obrigados a estar junto, né? E a gente foi tão obrigado que acabou gostando, né? Dali comecei a cantar, aprendi algumas coisas de abrir voz. Meu pai falou, agora você faz segunda voz. Então ali as coisas todas surgiram, né, na minha vida, mas é interessante, mesmo aprendendo tudo isso, ouvindo tudo isso, teve um dia que chegou a minha decisão. Né? E graças a Deus que eu escolhi isso já está fazendo aí praticamente meus 30 anos de conversão, né? Genuína. Então foi muito bênção para a minha vida. O que é muito legal é que o fato do seu pai ser pastor ajudou simplesmente porque ele tinha um conhecimento da palavra e expôs isso. Exato. Né? Exato, mas não lhe garantiu nada. Houve um compromisso pessoal.
E a gente caminha um tempo se enganando, achando que... E eu acho que eu conheço muita gente que é assim, né? Eu vou para o céu porque minha mãe é fulana de tal, meu pai É do é círculo fulano de oração, é diaconiza na igreja, meu pai é não sei o quê. Essa ficha vai servir só para o capeta, né? Botar lá na entrada. Porque isso não salva ninguém. Você tem que ter, né, ali o seu arrependimento. Eu preciso desse Jesus. É isso que aconteceu comigo. Legal. Então. Muito legal lembrar isso. Aí a segunda pergunta, você já contou um pouquinho assim como começou o seu namoro com a música, né? Que é em casa mesmo, nos cultos domésticos e tal. Mas tem muita gente que conhece música e tem justamente a música assim, como um hobby, como um talento, mas que não tem aquilo como essência do ministério ou da profissão. Né? No seu caso, acho que no caso de todo músico começa assim, começa como um hobby, como né, um conhecimento a mais, uma expressão artística, mas como se dá o seu chamado para a música? Quando que você falou assim, não, esse deve ser o foco da minha vida? Porque eu sei, ok, tem o seu chamado pastoral, sim. ok? Mas o seu chamado pastoral, ele caminha junto com o seu chamado musical, se é que, né, podemos chamar assim. Quando que você notou que a música era parte essencial da sua caminhada? Olha, na verdade, assim, a música sempre foi presente muito forte na minha casa, né? Meu pai é um apaixonado por música. Então, eu lembro desde pequenos encontros que ele fazia, os acampamentos, os retiros que ele fazia, né? Ele acordava todo mundo de manhã com som no máximo, tocando algum louvor, tocando alguma música, ou até uma música clássica, alguma coisa, né? Ele botava o pessoal para bom dia, vamos despertar, não sei o quê, o dia está lindo, né? Olha o dia que o Senhor nos deu. Aí eles colocavam, às vezes, aquelas canções, né? E a gente tinha umas fitinhas daqueles hymns spiritual, que é uma coleção, né? E tocava lá, This is a day that the Lord has made, and the Lord has made, né? O dia que o Senhor fez. Então eu lembro, meu pai foi sempre uma pessoa muito festiva, né? Eu falei muito hoje sobre celebrar, né, a presença de Deus, o dom de Deus gratuito que é a vida, e eu via muito isso. Então a música era algo assim na minha casa que transformava o nosso dia, né? Então eu lembro quando lançou CD, na época que estava saindo dos vinis, né? Olha aqui, agora é um negócio novo, né? É CD. E eu lembro que meu pai não tinha dinheiro para comprar o aparelho que tocava, mas o CD ele dava um jeito. Então nós tínhamos um monte de CD em casa. Eu falei, pai, mas quando é que nós vamos ouvir isso? Ele falou, não, o senhor me deu dinheiro para o CD, vai dar para o aparelho. E aí um belo dia um missionário dos Estados Unidos foi lá em casa visitar a gente, e eu acho que dei um discman para ele acoplar no som. Pensa num homem feliz, pensa num cara faceiro, porque, né, ia poder ouvir já mais de 100 discos que já tinha no catálogo. Então a música foi algo muito presente sempre na minha vida. E como caminhar com Deus era algo praticamente meio junto, a gente ligava na nossa casa, apesar de a gente passar a fase adolescente rebelde, como acho que todo adolescente passa, né? A gente sempre ligou música a louvor, a alegria, a gratidão, né? O tempo do Senhor é algo que nós vamos fazer especial para Ele, vamos dedicar para Ele, né? Então, assim, a música não tinha um outro significado para mim, senão se alegrar no Senhor. Era um momento de satisfação, era um momento de alegria, né? Às vezes o pai trabalhava o dia inteiro, atendia, e daí de noite ele chegava cansado, tomava o banho dele, e aí eu via que ele sentava numa poltrona, ele ia para o escritório dele lá embaixo da casa, e ligava o som lindo, assim, canções lindas, nas alturas, e ficava lá. Então isso tudo foi entrando dentro de mim de uma maneira que eu não tinha para onde eu ir, senão
se não viver da música em todos os aspectos, né? E essa distinção toda de meu chamado e minha profissão sempre foi uma coisa muito clara, né? Que os talentos que a gente tem, que Deus deposita sobre nós, ele pode ser feito para o teu sustento e ele deve ser feito para o reino de Deus, principalmente. Né? Então, a gente sempre foi muito esclarecido sobre esse assunto de não é, pode, não pode. Né? Meu pai sempre me ensinou muito mais a estar preocupado com o que o Espírito Santo ia estar falando ao meu coração do que o que os outros iam estar dizendo. Né? Isso é legal, isso pode, isso não pode. Ele falou, não sei o que o teu melhor amigo diz para você. Ele chama o Espírito Santo de melhor amigo. Legal. Sabe? Então, a gente cresceu sempre com essa frase. O que o Espírito Santo está dizendo para você? Porque é ele que convence o homem de qualquer coisa, que precisa mudar ou não mudar, acertar ou não acertar. Então, o meu chamado, eu creio que ele veio muito precoce. A minha mãe fez a bênção também de quando eu nasci. Na hora que saiu do cordão umbilical, ela colocou em cima da barriga e já colocou a mão, ela e ele, e disse, Samuel vai ser um levita do Senhor. Aí lascou, que nem diz o outro, né? Eu não tinha mais para onde correr, eu não tinha mais outro lugar na vida, e eu acho que isso se seguiu por toda a minha história. Não vou mentir aqui que não tentei ficar conhecido e famoso fora desse meio cristão. Né, para me realizar profissionalmente e tal, cheio de desculpa, né? Mas assim, é algo que Deus já tinha selado no ventre, né? Uma consagração de um pai e de uma mãe é algo muito sério, ainda mais homens que amavam o Senhor, né? Minha mãe hoje já não está conosco minha mãe faleceu em 99, teve um câncer que levou ela em 6 meses, foi bem brutal assim, mas assim, todo o legado dela está dentro. Né, o dele também está em mim. Já tentei fugir disso várias vezes, né, escapar disso várias vezes, mas Deus foi sempre me levando para pessoas que confirmavam o meu chamado, sabe? E você estava falando do Filhos do Homem que eu tive, fiz parte desse ministério por alguns anos, e quando eu saí do Filhos do Homem, eu tinha orado para Deus a respeito do meu chamado. Eu falei, Deus, eu quero uma palavra para mim seguir daqui para frente. Eu já tinha um trabalho antes, sozinho, antes de ir para o Filhos do Homem, mas eu não chamava de ministério. Né? E fiz várias coisas cristãs, com várias bandas. Minha história com a música começou pelo menos uns 10 anos antes do Filhos do Homem. Então, dali para frente, eu falei, Deus, eu quero um texto. Né? E aí Deus, depois de muito tempo orando e nada, quando eu estava para sair de Pato Branco, sua cidade preferida, quando eu estava para sair de lá, para começar algo meu, né, eu me sentia como Jesus saindo para começar o ministério dele, né, agora é o meu. Né, eu ajudei muita gente, trabalhei com um monte de gente, foi bênção, cresci muito, aprendi muito, amadureci muito, mas agora é o meu. Né? E aí Deus me deu o texto de 2 Crônicas 16, o versículo 9, né? Porquanto ao Senhor os seus olhos passeiam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Porque eu sempre questionei muito a Deus a respeito de capacidades. Ele falou, eu só tenho uma coisa que é o meu requisito principal, o resto eu dou um jeito, é um coração totalmente dele. Né? Por isso que hoje a gente também, eu estava explicando para o pessoal do Louvor, numa reunião que a gente teve, por que eu chamei o nome do ministério aqui de Totalmente Teu. Porque é isso que Deus precisa para Ele usar a gente, para Ele se manifestar, para tocar as pessoas. Né? Esse é o principal requisito para o ser humano. A pessoa pode ser capacitada, ser letrada, ter vários dons, mas assim, se ela não tiver esse coração totalmente obediente, submisso, colocado aos pés do Senhor, ela não cumpre o chamado que Deus tem. Né? Então, isso foi algo que eu aprendi logo, e esse texto foi o que Deus me deu para o meu chamado. Falou, Samuel, né, esse texto todo ele se refere à história do rei Asa, né, que ele
cara ficou uns anos na trégua, sem luta, aí esqueceu do Deus que sempre andou com ele, mudou o jeito dele, começou a fazer aliança com os inimigos, se borrando de medo dos inimigos. Quer dizer, meu Deus, aí o profeta chega diante dele e diz, cara, né, por quanto os olhos do Senhor não passeiam por toda a terra, olha quantas coisas Deus fez e você foi dar para trás agora, né? Então, foi interessante, a vida dele foi bem complicada depois, mas esse texto nos atenta que Deus é realmente, né? Deus se mostra forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. E meu chamado é isso, é dependência. Dependência total de Deus, né? Eu já canto há 30 anos. Não tem um domingo que, quando eu venho ministrar louvor aqui na igreja, tá com as pessoas, que eu não tenho mesmo frio na barriga que eu tinha quando eu subi a primeira vez no palco com 14. Né? Eu fazia parte de uma banda chamada Banda Sinai, na época do Clubão, aqui em Curitiba, que era o Ministério de Mocidade para Cristo. Era um trabalho evangelístico que tinha várias bandas nessa época da cidade. Isso era 90, 91, foi quando eu comecei a cantar numa banda, né, que me deram uma chance. E o mesmo frio que eu senti naquela época, eu sinto hoje. E uma vez que eu fui confrontar e falar com Deus, Deus, que ridículo, olha quanta estrada eu já tenho, e eu me sinto assim. Ele falou, enquanto você sentir assim, quer dizer que eu vou estar no comando. Isso chama dependência e temor, né? Então, eu falei, então, amém, Deus, que venha esse frio gelado sobre mim, toda vez que eu vou cantar para a igreja, ou eu vou levar a igreja à adoração, eu tenho muito temor do altar, sabe? Temor, e em saber que Deus nos escolheu para estar aqui em cima, sabe? O Ministério do Louvor, para mim, muitas vezes eu tentei fugir dele, não é porque não queria, é porque eu sei da responsabilidade que a gente, né, como líder, tem de estar sendo esse canal do trono de Deus direto para o coração das pessoas que estão ali embaixo, sabe? Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Que Deus tenha misericórdias, mas se Ele escolheu e Ele chamou, quem sou eu para discordar, né? Pois é. Então, você matou uma pergunta minha, porque eu ia perguntar justamente isso, se cantar diante de uma grande multidão, ou, por exemplo, quando você começou, você já esteve diante de uma grande multidão, mas a gente nunca começa assim, começa pequenininho e tal, sim. Né? Normal. Verdade. Essa pressão, como que você lidava? Ainda machuca? Você já respondeu que o frio na barriga ainda dá. O frio na barriga ele dá, mas engraçado, eu tenho mais frio na barriga quando eu estou liderando um louvor em alguma congregação do que quando eu estou fazendo um evento. Legal. É diferente isso, sabe? Como se... eu sei que lá no evento as pessoas vão para curtir, nem todo mundo está com foco de adorar, por mais que a gente sempre tente levar para isso, né? Tem muita gente que vai lá para curtir, pular, dar os seus gritos e vai embora, né? Como eu comentei contigo aqui, é muito legal... Eu cantei fora já muitos anos da minha vida, trabalhei, nunca saí da igreja, nunca me desviei, né? Eu tenho esse testemunho, acho que é alegre, né? Que geralmente a gente gosta de ouvir testemunho. Isso me preocupa um pouco, porque assim, se a gente leva uma vida inteira consagrada, séria, no altar, parece que isso não tem valor. Parece que o valor de um bom testemunho... Não matei, não roubei. Né? Parece que o valor de um bom testemunho é ter a vida arrebentada. Não que Cristo não tenha mudado a nossa vida, mas parece que tem que ser algo que publicamente é reprovável, só daí o testemunho tem valor. Olha, eu vou te dizer uma coisa, é muito mais difícil você continuar aqui dentro e não sair do que você dar aquela passeada e desviada, se arrebentar e voltar. Melhor obedecer do que ter que sacrificar depois, exatamente. Né? Mas assim, você não sair é um ato de muita coragem. O fato de a gente não sair ou não desviar não quer dizer que a gente não teve vontade. Né? A gente teve vontade, sim, de, né, como uns dizem, enfiar o pé na jaca. Mas aquilo que Deus fez na nossa vida, na minha história, era muito maior do que minhas vontades de sair e largar tudo.
Então, na hora que eu ia botar na balança, não tinha nem... perdia feio a vontade de sair fora do que a vontade de ficar por aquilo que Deus fala, né? Por isso que em tantas canções que eu já fiz, eu falo muito sobre quem Deus tem, aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem sido, para a gente poder olhar isso, né? Para mim é tão natural hoje, eu falei isso já uma vez aqui ministrando domingo de manhã, para mim é muito natural eu acordar de manhã, olhar um céu lindo e falar, Deus, obrigado, olha que céu mais lindo que o Senhor fez para nós, a gente não merece, sabe? E é uma coisa normal, eu não consigo olhar um dia lindo como fez, acho que hoje estava um dia bem bonito hoje, né? Quando eu estava vindo para cá, agora eu já não sei porque aqui é Curitiba, mas na hora que eu estava vindo, estava. E eu olho e fico assim, Deus, como é que você nos ama? Sabe? Porque eu sei que isso é feito para os filhos. Eu tenho essa convicção, né? E é maravilhoso viver para esse Deus, com certeza. É isso aí. Legal. Mas música a gente vê que é uma paixão, a gente vê que é uma dedicação, é algo que você leva com muita seriedade, mas de certo modo, seu trabalho. E a gente todo mundo precisa de um hobby. Sim. Mas para muita gente, a música é o hobby. É o jeito de descansar, é o jeito de espairecer, como você falou, seu pai não é músico, né? Ele é um pastor, mas não é da área da música, né? Ele canta, toca, então, mas assim... Mas não é a área dele, ele é mais na área da educação, do treinamento, exatamente, da liderança. Ele toca porque isso traz um alívio para ele, uma alegria para ele, é o lazer. Isso! Para ele é o lazer, não é o trabalho. Isso. Mas o seu é o trabalho. Qual é o seu lazer? Quando você está em casa, quando você teve um dia de trabalho, teve um dia, né, de tumulto, quer chegar e descansar em casa, qual é o seu lazer? Olha, eu ia falar que era assistir série, mas não é, pior que não. Eu não tenho, cheguei num momento que eu não tenho paciência de ver coisa demorada. E aprendi isso um pouco com a Andressa, com a minha esposa, né, que ela é uma pessoa meio ligada no 320. Então, assim, se é alguma coisa que está enrolando muito, eu já mudo, já não quero ver, já tiro do filme, já tiro da série, né? Então, assim, o meu prazer por incrível que pareça, não rio, é esporte. Legal. Entendeu? Eu estou naquele formatinho de maçã, né, que o pessoal fala, né? Mas, assim, eu gosto muito, a minha vida inteira, andei de skate a vida inteira. Então, hoje, meu prazer é poder estar no clube, quando eu consigo dar uma escapada, né? Isso hoje, nesse tempo de Covid, está sendo uma benção, porque está cuidando da saúde da gente também. Então, assim, eu tenho a paixão que é jogar tênis, assim, gosto demais, e graças a Deus minha esposa também gosta, né? E às vezes até ganha de mim, porque eu ensinei ela também que ela está jogando quase melhor. Mas isso é uma das coisas que me dá prazer, pegar minha bicicleta e sair sem saber para onde. Sabe? É um dia de noite, cata a bicicleta, ou um dia bem cedo, pego essa bicicleta e saio sem destino, vou ouvindo uma música, vou orando, vou conversando com Deus, e saio sem rumo. Na hora que cansar, eu volto. Geralmente é assim. Né? Então, assim, hoje o meu lazer, por incrível que pareça, não é música. É até assim, eu gosto de dar aquele tempo. Né? Não, eu acho isso extremamente saudável, quer dizer, é desligar um pouco. Isso, exatamente. Então, assim, eu gosto muito de esporte, gosto de caminhar, gosto de passear em parque, sabe? Eu aprendi que a vida a gente vive hoje. Não vou esperar, né, ficar bem velhinho, me aposentar, nada, para poder desfrutar coisas que eu posso desfrutar hoje. Porque, para quem já passou pelo Covid aí, né, no finalzinho do ano, eu tive o desprazer de pegar, né, essa doença aí maldita, e eu quase fui embora, foi por muito pouco mesmo, segundo o médico que me cuidou. Então, depois de lá, eu coloquei isso, eu quero viver os melhores dias da minha vida hoje, sabe? Seja aqui dentro da igreja, seja com meus amigos, seja
para mim mesmo, sabe? Hoje eu não vou esperar tal dia para fazer tal coisa, né? Quem sabe o dia que eu tiver folga eu faço. Não, eu vou me virar e, se precisar, eu levanto às 5 horas da manhã e vou fazer, ou vou fazer à meia-noite, às 11, mas assim, eu não quero mais deixar de viver os dias que eu tenho para viver, né? Quem for visitar alguém vai ser hoje também, sabe? Não estou deixando as coisas, minha cabeça mudou um pouco depois de ter passado por esse tempo. Repensou alguns valores. Toda a vida, totalmente. Legal. Então, os meus hobbies são tudo voltado a isso. Eu gosto de assistir jogo, eu gosto de nadar, né, e gosto de pedalar. Essas 3 coisas que eu gosto. Só não sei por que elas não emagrecem. Mas que eu gosto, eu gosto. Legal. E além de ter um relacionamento musical, você tem uma parte que eu acho que talvez, não vou dizer que é a mais difícil, mas que é uma parte bastante difícil, que é a composição. Então, a gente, aqui na igreja mesmo, tem algumas músicas que a gente canta que são composições suas, tal. Como é o seu processo de composição? Então, eu vejo, bem isso, acho que a tua pergunta faz bem sentido, como é o teu processo, né, de composição. Eu vejo que isso não tem uma regra, sabe? Conhecendo outras pessoas, eu não me considero o compositor, tipo um Adhemar de Campos, que tem, sei lá, já tem quase 600 músicas, 800 músicas, ou 1000 músicas já compostas, né? Eu tenho, a maioria das músicas dos meus projetos solos são minhas, né? Até estou repensando isso, em mudar algumas coisas para esses próximos projetos, mas aí vem Deus me dá uma canção, né? Eu creio assim, minhas canções sempre foram baseadas em coisas que eu quero ter ou eu quero fazer junto com Deus, sabe? Algumas experiências que Ele já fez também, mas é muito difícil. Hoje a gente, infelizmente, está vendo pessoas usarem a palavra para compor, tá? Mas isso não é o correto, usar a palavra para compor? Você já vai entender onde eu vou chegar, né? Tem muita gente que usa a Bíblia para compor. E a composição não é um acontecimento natural da leitura diária dela da palavra de Deus. Você está entendendo? Sim, a gente vê as discrepâncias bíblicas dentro das letras de hoje em dia, né? Coisas que talvez era para você falar dentro só do teu quarto, você querer cantar diante de uma congregação inteira, né? Então, assim, coisas que não têm muito sentido teológico, coisas que não têm muito sentido do que Jesus faria, né? Ou seja, é diferente quando você está tão envolvido com as coisas de Deus que aquilo faz gerar uma canção, né? É igual você querer, algumas canções hoje parece que é uma canção que você está abortando o filho em vez de esperar o tempo certo dele nascer, né? Porque tem uma maturidade toda que a criança só vai ter quando ela levar os 9 meses necessários para nascer, né? Coisas que ela necessita para o corpo dela, para o organismo dela, que só vão acontecer quando se completa a gestação no tempo. Então, tem muita gente hoje, sabe, tirando músicas do forno antes delas trabalharem na vida dela, a realidade, a palavra, né? A gente estava... tem um amigo meu que eu gosto muito, é um pastor, amigo meu chamado Júnior, né? E ele fala muito, sexta-feira ele estava tendo um tempo com a gente e conversando com a gente, né, daquilo que Deus dá para nós, né, do tempo de maturidade que a gente precisa ter para entender o que Deus quer com o nosso talento, com o nosso chamado, né? Então, assim, eu vi muita gente que se converteu um dia, no outro dia já estava gravando CD, sabe, tipo, não estava pastoreado, não estava cuidado, então, assim, não estava maduro, nem pronto para estar no altar, o altar não era uma continuação da sua vida de cantor secular ou de show, né? Isso aqui é um chamado que você tem que entender o para quê e o porquê que você está aqui, por isso que tanta gente se arrebentou, tanta gente que se converteu, gravou um trabalho gospel, viu
viu que não era bem aquilo, daqui a pouco não estava mais no meio. Abandonou, são poucos que continuam, né, depois disso. Então, a composição, para mim, ela vem de um momento, assim. Eu posso estar hoje à noite, lembrar de alguma coisa que a gente conversou aqui, e nisso dar um link com algo que Deus já tinha me falado outro dia, sabe? E aí sai uma canção, né? Eu cantei uma música nesse quarta-feira, o pessoal vai poder ver. Eu abri com uma canção que eu fiz na igreja outro dia, e provavelmente a gente vai cantar de novo, chamada Graças Eu Te Dou, né? E a minha linguagem é sempre essa de gratidão, de dependência, de viver um evangelho verdadeiro, sabe? De não viver uma mentira e de fazer diferença onde eu estou. E essa canção diz, né? Pai, obrigado por estar aqui, pelo privilégio de te servir, né? Sentir tua presença não tem preço. Esse é o melhor lugar do mundo para estar. Isso já responde aí. Eu já cantei em tudo que é canto. Já cantei para público pequeno, para público grande, para público muito grande. E o melhor lugar é estar na casa de Deus. O melhor lugar é estar na presença de Deus. É como se a gente tivesse a convicção e a certeza de que o que você está fazendo aqui realmente é o chamado dele para você. Eu tenho meu lado cantor ainda, vou continuar meus projetos, mas não é mais aquela busca desenfreada, porque eu entendi que o sucesso que Deus sonhou para mim eu já tenho, sabe? Isso é o mais legal de tudo. Eu aprendi que o sucesso é estar vivendo no centro da vontade de Deus. Tem muita gente que conquista tudo, vende milhões e milhões de cópias, fica rico e não sabe o que vai fazer da vida. Continua perdido, né? Então, esse sentimento eu não tenho mais hoje. Graças a Deus, porque entendi o que Ele queria para mim, o que Ele queria para a minha vida. E esse é meu jeito de composição. Uma coisa engraçada, né? Só para a gente não se deter tanto nessa pergunta, uma coisa engraçada no meu jeito de composição, quando Deus me dá as canções, Ele já me dá tudo. Então, eu ia complementar, eu achei perfeita a sua resposta, mas eu ia complementar justamente perguntando isso. Vem primeira música, vem primeira letra, cada não pessoa tem é de um ordem. jeito, né? Não, para mim é engraçado, porque quando eu termino a composição... Já vem solfejando. Já tá, quando eu estou escrevendo a letra, naquela parte ali, né? Tipo aqui, ó. Pois não. Você já vai entender. Você quer um tripé? Quer um tripé? Por exemplo, Alan, como eu estava te falando aqui, né? Que Deus me dá tudo. Quando eu estava escrevendo essa música, Graças Eu Te Dou, estava escrevendo essa parte da letra, que a tua graça caia como a chuva, que o teu amor inunde esse lugar, que teu perfume inunde esse ambiente. Vem com tua glória manifestar. Vem a tua glória manifestar, né? E quando eu fiz essa canção, aí eu já pensei aqui, na hora que eu gravei em casa, já vim aqui, né? Que a tua graça caia como a chuva, que o teu amor inunde esse lugar, que o teu perfume mude esse ambiente, vem com tua glória manifestar. Aí quando eu estava já fazendo isso em casa, eu já compondo, abri o meu programa de gravação lá, e na hora que eu estava cantando isso aqui, já estava a guitarra vindo para mim, né? Com as cordas. Né? Então, isso na hora que eu estou compondo ela. Então, eu tenho que... Está pensando melodia, está pensando letra, está pensando rima, métrica, tudo? Tudo, as cordas, a bateria. Né? E aí vem... graças eu te dou por tudo que tem sido. Graças eu te dou por tudo que tens feito. Graças eu te dou por ter me escolhido.
escolhido, pela honra de carregar a cruz, graças eu te dou. Aí já vem a voz. Pô, essa segunda vez, graças eu te dou. Já podia vir o back. Graças eu te dou. Já pensa até no back. Tudo. Então, assim, quando eu termino a composição, eu já tenho uma ideia dela gravada, né? Que é a ideia que eu passei até para o pessoal tirar essa canção aqui na igreja. Não é a ideia final. Claro. Entendeu? Claro. Mas eu não posso esquecer o que eu queria de guitarra, o que eu queria de violino, o que eu queria. Então, algumas pessoas fazem o arranjo só depois. Tenho só violão e voz. Né? Vamos lá no estúdio fazer o arranjo para ela. Aí, quando eu mando para os caras fazerem o arranjo, é quase para eles copiarem o que eu já... E lógico, sempre acrescento alguma coisa, porque tem músicos maravilhosos. Mas a composição minha, ela funciona... O básico, o norte, você já tem de toda... Tenho. Deus vai me dando tudo. Aqui vai ter um violino, aqui vai ter uma orquestra, aqui a bateria vai fazer assim, né? E é muito gostoso isso aí, acho que faz parte do presente musical, né? Legal. Esses tempos atrás, eu conversando com meu pai, que ele comentou comigo que eu tinha um bisavô que era maestro. Olha só. Aí esses dias eu liguei a TV para ver assistir alguma coisa, e aí estava falando, fulano de tal. Estava falando sobre o Edu Lobo, né, que é um grande maestro também nosso, e o Edu Lobo falando que algumas coisas que, né, ele veio, revolucionou, de colocar coisas modernas e percussão e outros instrumentos dentro de uma orquestra, né, de uma obra, mas quem tinha sido o primeiro cara que fez umas coisas meio diferentes, de botar pandeiro, reco-reco dentro de uma orquestra sinfônica, tinha sido o Alberto Nepomuceno. Que era o seu bisavô. Que era o meu bisavô. Né? Então é legal, a gente foi descobrindo, falei, mas esse cara aí nunca ninguém ouviu falar mesmo. E aí quando eu sentei outro dia para ver TV, estava falando especificamente dele num canal bem conhecido de artes. Né? Então eu creio, né, nessa herança dele, eu já enxergava aonde isso tudo ia continuar e no meu chamado, em tudo aquilo que Deus faz para nós. E só para terminar resposta. Pois não. Agora eu lembrei que eu estava querendo chegar. Né, a questão de cantar. Uma vez uma pessoa me perguntou, a gente foi fazer um show em Foz do Iguaçu, uma convenção bem grande, e aí uma pessoa veio me entrevistar lá de uma TV, e ela estava falando, qual que é a diferença... ela chegou assim, você é cantor evangélico, né? Eu falei, sim, sou. E eu falei, sou cantor e sou evangélico, mas se você quer juntar os dois, tudo bem, pode juntar, deixa. Né? E ela falou, você é cantor evangélico, eu fiquei sabendo que você já cantou secularmente, né? Qual que é a diferença de você cantar secularmente e você está cantando hoje aqui nesse congresso? Eu falei assim, a diferença é que antes eu tinha um dom e eu não sabia como transformar a vida das pessoas com ele. Então, o máximo que eu conseguia dar para as pessoas era 1 hora, 2 horas de alegria, de festa. Segunda-feira elas voltavam para suas casas com pepino, com boleto, com a sua vida talvez, né, acabada, e eu não podia fazer nada em relação a isso. Hoje eu posso. Né? Hoje, o que eu tenho, eu posso transformar a vida de uma pessoa, porque o Deus que habita dentro de mim é poderoso. E o meu louvor é diferente. Minha voz sai com um propósito diferente. E, então, hoje eu posso mudar a vida das pessoas dessa forma que eu escolhi viver hoje. Então, foi muito bacana, foi uma experiência muito, muito legal. E é bem isso mesmo. Né? E engraçado que nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui da gente estar no ar, a gente estava conversando, né, sobre algumas coisas que são de Deus, mesmo a gente não dando o nome delas como gospel ou de Deus, né? E eu lembro que na época que eu cantava na noite, eu cantei
muitos anos numa big band, que fazia casamentos, festa de 15 anos, era uma big band aqui que tocava na alta sociedade aqui de Curitiba. E eu cantava as músicas, tipo New York, algumas outras canções, e as pessoas iam conversar comigo depois no intervalo. Cara, que voz bonita, não sei o quê. Sabe, você cantou um negócio ali, engraçado, né? Porque a música, né? New York, mas me deu uma vontade de chorar quando você começou a me dar um sentimento assim estranho, de arrependimento. Ou seja, quando Deus dá um dom perfeito, a unção de Deus já estava em mim, né? Eu, com o tempo, aprendi a direcionar essa unção e tudo aquilo que Deus me deu para o lugar certo. Eu acho que isso as pessoas aprendem com o tempo. Mas Deus já era comigo, né? Deus era com Sansão mesmo. Quando ele perdeu os cachos, as madeixas, né? Deus não deixou de ser com ele, né? Então, eu sabia que Deus estava comigo. E esses testemunhos de pessoas falaram que sentiram a presença de Deus quando eu cantei uma música do Djavan, alguma coisa, não era por causa da música do Djavan, não era por causa do New York, não, mas era por causa de quem já estava morando dentro de mim. Independente de eu estar acertando 100% o meu alvo ou não, Deus já era o centro da minha vida, né? E aí a gente, como eu te falei, corre para lá, corre para cá e não escapa daquilo que Deus sonhou para a gente. Legal. Agora uma pergunta um pouco mais técnica. Você falou de cantor secular, de cantar música secular e cantar música tal. Mas a minha pergunta é mais voltada para a igreja. Qual a diferença ou o que diferencia um ministério de, por exemplo, uma banda gospel? Ministério de uma banda gospel. Eu sei que não são necessariamente excludentes. Sim. Uma banda pode ter aquilo como ministério também, sem problema nenhum. Mas qual é a diferença entre um ministério e uma banda gospel? Eu acho assim, os dois são um tipo de chamado, né? Eu creio, nesses anos todos que eu já viajei, que eu já toquei, que eu trabalhei com músicos em diversos lugares, eu entendi que tem músicos que não são chamados para estar lá fora, sabe? Eu conheço muitos músicos que trabalham no meio secular, são homens de Deus, fiéis às suas esposas, fiéis às suas igrejas, é o trabalho deles, sabe? E eles fazem de tudo e para dar o seu tempo e o seu dízimo do seu talento na sua igreja, sabe? De entender o reino de Deus e entender que lá fora eles podem ser diferença, né? Eu tenho pessoas que tocaram comigo, que trabalham fora e já abençoaram muita gente, já pegaram muito crente desviado lá dentro, né? E quando vai conversar 5 minutos com o cara, descobre que o cara era sei lá, da Batista, da Assembleia, da Presbiteriana, da Quadrangular, o cara já foi de tudo que é canto, e por uma desilusão, o cara acabou saindo da sua igreja. Então, assim, a gente tem uma oportunidade tremenda de ser luz, foi para isso que Deus nos chamou, né? E eu creio que tem pessoas que Deus trouxe para estar aqui dentro. Não tem uma estrutura, talvez, é um excelente músico, um excelente cantor, mas é uma pessoa que não tem uma estrutura emocional para estar lá fora, sabe? É o cara que vai olhar a gandaia e vai cair nela, não vai saber se afastar daquilo lá. Porque é impressionante para pessoas que têm as suas convicções em Deus bem firmes, essas coisas não tiram eles do foco. Do foco, não tiram eles do centro da vontade de Deus, né? E principalmente se tratando de músicos, né? Algumas pessoas falaram, mas você não tem medo desses músicos ficar lá fora? Por quê? Porque lá tem isso. Que mais? Não, mas porque lá o povo faz isso. Eu falei, escuta, esse ambiente que você está me falando, eu já ouvi reclamações de pessoas que trabalham em bancos, em outras firmas, e fui dando uma lista de outras profissões, não, fora músico, que o meio é muito degradante, que o meio é muito triste, que tem coisas realmente também que acabam com uma pessoa, com homens, acabam com a família dele da mesma forma. Então, a questão não é o lugar, mas sim a convicção
que você tem. Então, eu prefiro, em vez de esculachar um músico, sabe? Você não quer tocar só aqui, vai para o inferno, como eu já ouvi muitos me contarem, né? Eu prefiro orar com o cara, abençoar. Amém, cara. É o sustento da sua casa, da sua família, que Deus cuide de você, que o Espírito Santo esteja junto com você onde você estiver, e que se tiver qualquer oportunidade de você testemunhar Jesus, você não deixe de fazer. Amém? Recebe essa aí e vai trabalhar. Vai ver se um cara desse vai querer aprontar ou fazer alguma coisa errada. A maioria dos músicos que eu conheço, que se desviaram e saíram, é porque foram totalmente abandonados. Eu só te cuido se você andar aqui. Eu só te cuido se você fizer isso. Se você sair fora dessa linha, você não tem nem minha oração, nem meu carinho, nem minha bênção. Né? Tudo que Jesus com certeza faria. Sabe? Esquece que ele é talvez a ovelha, né? Quando tem 99 no aprisco, ele é a ovelha a ser cuidada. Então, assim, eu prefiro abençoar e cuidar e, com certo respeito, até cobrar, né? Uma pessoa assim, ok, mas eu não quero que você falte no nossos eventos. Eu não quero que você falte no teu culto. Entendeu? Porque até onde eu sei não tem show domingo de manhã. Né? Entendeu? Então, esses detalhes vão mostrando aonde está o coração da pessoa e se ela está pronta para ir para um ambiente de fora ou se o chamado dela é aqui mesmo e isso não é menos. Né? Isso é tão importante quanto. Agora, eu talvez tenha cometido um grave erro até agora. Porque a gente tem falado muito em música e tem falado muito em louvor. E aí a minha pergunta é, talvez o erro esteja justamente aqui. Louvor é só música? Ou existem outras formas de arte que também podem ser consideradas louvor? Eu creio que toda forma de expressão, de gratidão é adoração. Uma pintura é louvor, uma dança, né, é louvor. A gente não pode caracterizar só a canção, né? A canção ela induz a muitas outras coisas. É por isso que talvez ela é a mais comentada e a mais falada, né, sobre a parte de louvor. Mas todo tipo de arte, todo dom perfeito que é dado dos céus, né, através de Deus para nós, é uma maneira de adoração, né? Um piar de um passarinho é uma expressão de louvor. A Bíblia fala todo ser que respira, não todo ser que canta. Exatamente, senão o nosso pastor não ia ter chance. Brincadeira, pastor. Não, mas eu também não. Né? Então, é bem isso. É o Salmo 150, se eu não me engano, isso, né? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Ou seja, você existir já é um fato, já é um bom motivo para você louvar ao Senhor. Você não precisa ser do ministério de música, você não precisa ser cantor, você não precisa ser músico, né? O louvor vem através de qualquer expressão, para mim, que seja voltada à gratidão a alguém, né? Aquilo que alguém representa, né? Quando a palavra diz que da boca dos pequeninos suscitaste perfeito louvor, pequenino canta. Talvez hoje nos programas de TV a coisa está complicada, essas crianças estão cantando muito. Mas assim, da boca dos pequeninos suscitaste perfeito louvor. Ou seja, não tem nada a ver com cantar bem, com cantar muito, né? Tem a ver com pureza, né? E com coração sincero, sincera, né? Que essa expressão sincera é dos vasos lá que eram feitos sem cera, para não camuflar as rachaduras. Então, é isso que Deus espera de nós, sabe? Um coração sincero. Tem muita gente que espera ser maior, melhor, para poder entregar algo, sabe? E Deus nos quer, Ele nos aceita do jeito que nós somos. Ele respeita a nossa humanidade, trabalha em nós, porque quem tem Deus comandando a sua história, a sua vida, Ele trabalha, Ele molda o caráter para ficar parecido com o dele, né? Mas Deus quer sinceridade. Deus não quer pessoas mega ultra talentosas, capazes, né? Deus usa muito. Eu vi na minha história
Deus fazer um estrago no reino do inferno muito maior com pessoas incapazes musicalmente do que com pessoas capazes. Porque essas que cantam muito, essas que tocam muito e não entenderam para que elas tocam e cantam, elas passam a vida sonhando para elas. Confiam no próprio talento. Elas não, o coração delas não está em fazer algo para Deus. Até tá, mas eu quero o meu reconhecimento também. Então, assim, o meu reconhecimento é o sorriso do Senhor para mim, né? E o maior reconhecimento vai ser lá em cima. Filho bom e fiel, né? Entra no gozo do teu Senhor. Para mim, ali vai valer tudo. Então, a minha vida tem tido esse foco, sabe, pastor Alan, de tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu já entendi que nada faz sentido se Deus não estiver junto. E aí tudo passa a ser uma expressão de louvor e adoração. Tudo passa a ser uma expressão de louvor e adoração. Seja uma pintura, seja uma dança, seja uma luta, às vezes também. Eu creio que todas as formas são formas de expressão de louvor e gratidão a esse Deus. Amém. Agora uma pergunta difícil, hein? Vamos lá. Qual é a diferença entre louvor e adoração? É fácil. É difícil se a gente não entende que elas caminham juntas e, ao mesmo tempo, elas são distintas, né? O louvor, ele é fruto de um relacionamento com Deus, tá? Porque é impossível eu louvar, eu engrandecer, exaltar alguém que eu não conheço, né? Se tem alguém que eu gosto demais, é uma forma de louvor, né? Se tem alguém que eu admiro demais, por que é fácil falar dessa pessoa? Por que é fácil fazer algo ou cantar algo de algum cantor que eu gosto muito? Porque essa pessoa, eu sei tudo sobre ela, eu conheço muito bem ela, e aquilo ali me agrada. Então, o louvor, a adoração, ela é um estilo de você viver buscando a santidade de Deus, se tornar santo igual a Ele. E o louvor, para mim, ele é uma reação de tudo aquilo que Deus tem sido e tem feito na sua vida. Então, eu adoro a Deus porque eu quero ser parecido com Ele. E eu louvo a Deus por causa daquilo que Ele tem feito na minha vida e na minha história. Essa é a minha separação de louvor e adoração. Adoração é a vida que eu busco diariamente para ser parecido com Ele. E louvor é porque Ele é lindo. Legal. Amém. Legal. E o louvor é uma tradição dentro da igreja ou é um mandamento de Deus para nós? O louvor é um mandamento. Nós temos vários. Acaba sendo também uma tradição, mas claro, é uma tradição claro. por ser um mandamento. Para você ver como esse mandamento é poderoso, né, a ponto de isso vir já junto com a fundação da igreja. Né? Desde os povos antigos tinham os seus cantos, na época de Lutero também tinha seus cantos gregorianos, né? Então, assim, tem um outro canto, agora me fugiu o nome, que as pessoas, os cânones, né, que eles cantam em uníssono também. Então, isso tudo sempre esteve ligado à expressão de louvor a Deus. Né? Então, eu acho que o nascimento da igreja, eu acho que o louvor já estava antes do nascimento da igreja. Né? E não tem como dissociar um do outro. Os dois são praticamente importantes. Ele é uma ordenança e ele é algo já que é dos primórdios da igreja. E na sua caminhada, com certeza, você tem algumas histórias bacanas a respeito do papel da música no processo de conversão das pessoas. Sim. Como ela sendo um instrumento, um veículo que leva à conversão. Conta uma história dessa pra gente. Eu tenho algumas de conversão, mas a que mais me impactou, a gente nunca tem noção da onde uma canção da gente chega. Principalmente hoje, nesse mundo digital que a gente está, pode ter uma pessoa no Japão aqui que clicou no Spotify, lá numa plataforma, e acabou encontrando alguma coisa minha, como a gente vê, quando você vai mapear, você vê gente de tudo que é canto
do mundo ouvindo as suas canções. A gente nunca sabe. Eu tive uma experiência muito legal com um rapaz. Eu estava, na época, morando em São Paulo, e a gente tinha um mercado só lá, da região ali de Santo André, onde eu morava. A gente tinha um mercado que ficava 24 horas aberto. E eu precisava comprar um negócio urgente. E eu falei, eu vou descer lá embaixo, nesse mercado, que era 1 e pouco da manhã. E aí, beleza. E aí, o mercadão vazio, né? Eu falei, só eu de louco para estar à 1 da manhã em São Paulo comprando comida. Aí eu olhando para uns lugares, daí eu não sei o que eu vi, um setor lá de camisetas, alguma coisa assim, e aí me chamou uma atenção, uma camiseta, eu fui lá olhar. Daí eu fui lá mexer. 1 e pouco da manhã você comprando camiseta. Mexendo, querendo, nossa, que camiseta, que estampa legal, não sei o quê. E na hora que eu estava olhando isso, vazio, só praticamente eu no mercado, daqui a pouco eu escutei uma voz assim, você é o Samuel Barbosa? E aí eu pensei assim, não acredito. E aqui, 1h30 da manhã, meu Deus do céu. Aí eu me viro, pastor, e tinha um rapaz numa cadeira de roda. E ele olhou, eu falei assim, cara, por incrível que pareça, sou eu mesmo. O que você está fazendo? Eu perguntei para ele, o que você está fazendo num lugar como esse aqui nessa hora? Ele falou, não, eu precisava comprar umas coisinhas lá para casa, e aí eu vim aqui olhar as camisetas também, que eu queria ver uma camiseta. E aí eu vi você mexendo, eu falei, aquele gosto ali eu conheço. Mas eu falei, puxa, que massa, que legal, cara. E aí, em que posso servi-lo, né? A resposta que eu sempre faço quando encontro alguém assim. Né? Eu falei, que eu posso servir você? E ele falou, cara, eu queria te dar é o Samuel mesmo, né? Ele ainda fez assim. Eu falei, sou eu mesmo. E ele falou, eu falei, o que posso fazer? Ele falou assim, não, eu queria te dar um testemunho. Ele estava nessa cadeira de roda há alguns meses, por causa de algum problema que ele teve, não sei se foi eu não lembro agora, porque já faz uns 6 anos, por aí, 6, 7 anos, eu não lembro se foi uma cirurgia mal feita, ou foi algum acidente que ele teve, não lembro bem agora o motivo, mas eu sei que era uma dessas duas coisas. E aí ele falou assim, cara, eu não aceitei eu ficar nessa cadeira aqui de roda, eu era um cara muito ativo, muito isso. E eu pensei em me matar algumas vezes, porque eu não queria mais ficar aqui dentro dessa cadeira, falei para viver desse jeito aqui, me arrastando nos lugares, e eu preferia morrer, e eu já estava pensando como é que eu ia fazer isso, né, desse jeito que eu estou. E um amigo meu me mandou uma música sua por e-mail. Né, marcou você em alguma coisa e me enviou uma canção sua, né? E nessa canção eu entendi que eu era aos olhos do Pai, eu era parecido com ele, porque eu era, independente do que tinha acontecido comigo, eu não deixava de ser filho. E eu continuava sendo a imagem e semelhança de Jesus, mesmo nessa cadeira, e isso me deu um conforto tremendo, tão grande, e eu desisti de me matar por causa de uma canção sua. Eu queria que você soubesse que você deve abençoar muita gente e não deve nem fazer ideia. Né? Daí eu fui para casa assim, tipo, não acreditando. Falei, cara, eu vim de madrugada num lugar, né? E interessante que Deus sempre manda esses testemunhos numa semana que você está atribulado, que você está com dúvidas do seu chamado, que você, será? E Deus isso, Deus aquilo, e né, chorando, reclamando de tudo. E aí Deus manda uma pessoa dessa para realmente calar a boca da gente, e falar assim, continue obedecendo, que eu faço da minha maneira, da minha forma. Né? Você só precisa de um coração totalmente. Falei, amém, Senhor. Então, assim, eu tive vários testemunhos de pessoas que, para mim, eu não fiz nada. É interessante isso, porque o sentimento vem para nós. Para mim, eu não fiz nada. Para mim, eu cheguei para a pessoa, é o meu jeito de ser.
Então, ele, cara, você... Oi, tudo bom? Tudo? Ah, aqui é o fulano. Ah, tá, lembra de mim? Eu falei, olha, no momento, não. Não dá para mentir, né? É. Então, a gente fala que lembro, não. Eu falei, olha, no momento, eu não estou te lembrando. Então, você me refresca um pouquinho a memória, né? E aí, pessoas assim... Esse eu tive mais de um testemunho a respeito disso, de quando a gente fazia eventos com Filhos do Homem, né, iam muitas casas de recuperação. É interessante como essa galera das casas de recuperação gostavam dos nossos projetos. E o Filhos do Homem tem algo muito, muito legal, a gente dava muito CD. Sabe, a gente não tinha um foco, a gente tinha as nossas despesas, tinha que levantar os nossos recursos, mas o cara que vendia para nós o equipamento, né, que sempre montava uma tenda, uma barraca bonita do Filhos do Homem para vender tudo que a gente tinha, de camiseta, jaqueta, boné, CD, DVD, e ele ficava louco, né, porque cada hora vinha lá, o Samuel mandou assinar 2 DVD, aí ele já sabia que ia para a fita, aquele ali, né, não ia ser pago. Então, eu sempre, quase todo evento, via alguém que queria muito um projeto, alguma coisa, e eu entregava para a pessoa. E esse cara me testemunhou, que eu conversei com ele, orei com ele contou toda a história, e aí eu lembrei realmente que, da pessoa nem tanto, mas da história eu lembrei bem, né, que eu demorei tanto conversando, ouvindo todos os problemas dessa pessoa, que a banda foi embora e me deixou sem janta, né? Foram jantar no restaurante e eu fui só para o hotel embora depois, mas perdi a janta aquele dia da equipe. E eu conversei muito com ele, trouxe um trabalho, coloquei na mão dele e falei, olha, eu sei que o momento que você está vivendo é muito difícil, muito complicado, mas se mantenha firme, se agarre em Jesus, né? E, a hora que você se sentir mal, põe essa música aqui, a música 3, música 5, né? E Deus vai falar com você na hora que você tiver com vontade de largar tudo e ir embora. E orei e abençoei ele. E foi o que esse cara fez. E esses testemunhos cara, obrigado por você ter gasto ali. Eu sei que a gente cortei sua janta, né? Você ficou ali quase 1 hora conversando comigo depois do evento. Mas hoje eu sou o líder da Casa de Recuperação, trouxe muita gente para cá, e nas horas que eu tinha vontade de largar tudo, eu lembrava de você apontando o dedo na minha cara e falando, não desiste, porque Deus é com você. Né? Então, essas coisas já valem todos os anos. Né? Deus está caminhando com formatos diferentes na minha vida hoje, mas tudo que eu vivi foi válido. Tudo que eu caminhei foi válido. Pelos lugares onde eu passei foi válido. A época que eu tive no Raul Gil, em 2000, naqueles primeiros calouros, né, do programa que teve em 2000. Foi bem isso, Deus, faz tempo. Foi 2000. Tudo que eu passei ali, para mim, tudo foi bagagem. Né? Eu creio que, mas você foi para um lugar que não era... gospel, né? Que o pessoal fala tanto, cantar. Hoje é normal cantar em programa secular, né? Antes não era. Nessa época não era. Então, eu vejo que tem lugares que Deus permite a gente ir por amor, para a gente aprender que ali não é o nosso lugar. Sabe? Não, olha, você viu? Né, Deus? É ruim, né? Não é o que o Senhor tem para mim. É verdade. Então, agora vamos caminhar direitinho para cá, para o outro lado. Né? Mas Deus, com muito amor, me proporcionou as possibilidades. Eu apareci, eu cantei, tudo que eu precisava, né, como artista, de receber de aplauso, de elogio, de pessoas que eu passei a vida curtindo, né, o CD da pessoa, aí se encontra a pessoa no corredor do programa, falou, Samuca, né, estou vendo você, cara, estou acompanhando você, quando você vai cantar de novo, né, poxa, eu vou sentar, eu tenho show, mas eu vou parar, eu paro antes para te escutar, sabe, então assim, Deus sabe como nos acarinhar, né,
ao mesmo tempo mostrando que ali não era o que ele tinha planejado. Então, a melhor coisa que a gente precisa como um cantor, como um levita, como um adorador, é estar disposto a fazer a vontade de Deus. E Ele vai soprar o vento para onde Ele quer te levar. Esse tem sido a minha vida. Aí o vento soprou e te trouxe como ministro de louvor da IBBR. Qual é o maior desafio de um ministro de louvor de uma igreja? Eu acho que o maior desafio do ministro de louvor numa igreja é ele entender que Deus chamou ele para isso. Sabe? É uma responsabilidade grande, porque nós temos vamos dizer assim, de certa forma, o peso de estar trazendo a adoração do céu para esse lugar. E nós temos que ter muito forte o propósito, sabe? E uma das maiores, vamos assim dizer, desafios que a gente tem hoje é colocar esse propósito em todo mundo que está trabalhando nessa área de adoração, sabe? Gerar esse mesmo coração, essa mesma paixão, entender que tudo é de todo mundo, né? Servimos essa casa todos, o nosso amor é pela igreja, independente se é um culto de terça, de quarta, de quinta, de sexta, se é jovem, se é nós domingo, né? Mas a gente entender que a gente está construindo para o reino de Deus, qualquer coisa que a gente faça aqui é o mesmo valor para Deus, seja num quarta-feira, ou seja num domingo, ou seja num tel legal, a gente está contribuindo para o reino de Deus, né, se expandir nessa terra. Então, o maior desafio hoje é você aceitar esse desafio, né, e saber que Deus é capaz, mesmo que a gente às vezes não se sinta capaz, Deus escolheu e não erra nas suas escolhas, e implantar esse coração único em todos a respeito da visão da adoração para a nossa cidade, para a nossa igreja. Estamos caminhando para o final e sempre há duas perguntas que são básicas. A primeira, a cada pouco tem uma resposta diferente, mas a pergunta é sempre a mesma. Qual é o seu livro preferido da Bíblia? Quando eu monto a pauta, a Ingrid me ajuda na montagem da pauta, tal. Quando eu preparo marquei e tal, eu já fico pensando, qual será o livro da pessoa? Olhando para a pessoa, olhando para as perguntas, olhando para a vida da pessoa, eu fico, às vezes, imaginando qual seria o livro preferido. Eu não tenho a mínima ideia qual seja o seu. Oficialmente, chutaria Salmo por causa dos louvores que tem ali. Mas qual é o seu livro preferido? Olha, na verdade, assim, eu gosto muito de Apocalipse. Muito. E eu fico em dúvida ali entre Apocalipse e Gênesis. Gênesis me chama muito a atenção, né? A forma como Deus fez toda a criação do universo, né? Eu não consigo imaginar o tamanho do poder que meu Deus tem. Ainda bem que ele é o meu Deus, né? Mas assim, Gênesis é um livro que me encanta muito. Tanto que aquela primeira partezinha do Gênesis que passou na TV, eu assisti muito, depois já foi mudando muito, se perdendo, ficou muito noveleiro ali, muito romântico, aí mudou um pouco a história do jeito que ela é. Mas o começo é fantástico, saber que Deus preparou um lugar para nós, que Deus sonhou algo conosco para nós, e a gente teve essa capacidade de se perder. E hoje a gente está vivendo o que está vivendo e passando o que está passando, né? Mas a gente é fruto do pecado. Mas a gente olhando, né, às vezes para a vida e pouco para a história de Adão e Eva, eu consigo me enxergar em vários momentos, sabe? A gente é muito parecido. É por isso que a raça humana está continuando assim, desse jeito, né? Uma hora perto de Deus, outra hora longe de Deus. As coisas apertam para a gente volta para Deus. As coisas afrouxam, a gente deixa Deus em segundo plano. Então, nós somos muito parecidos mesmo. É por isso que a coisa teve que caminhar como caminhou. Mas, graças a Deus, que a gente sabe para onde a gente vai e a nossa eternidade é ao lado dele.
Às vezes o pessoal fala assim, mas e se Adão não tivesse, né? Mano, se eu estivesse no lugar de Adão, a única diferença ali seria o nome, não ia estar Adão, ia estar Alan. Essa era a única diferença, porque a gente ia, né? Não tem escapatória. Mas ia tomar as mesmas decisões, né? Talvez até antes. Exatamente. Se a árvore fosse um pé de caqui, eu brinco que a cobra não tinha nem chego a serpente não ia nem chegar na árvore, eu já ia estar lá comendo Eu caqui. já tinha comido antes, Tanto só que eu para gosto de ver se caqui. tinha gosto de chocolate, cara. É interessante isso, né? Esse de a gente se colocar no lugar, né? E pensar, cara, eu não faria diferente, sabe? Esse mostra a fragilidade do ser humano mesmo. E da nossa necessidade de Deus. Né? Nossa, total. Total. E que pergunta eu não lhe fiz e eu deveria ter feito? Olha, você fez bastante perguntas muito boas. Não. Então, o parabéns vai para a Ingrid. Vai para a Ingrid? Porque ela é a redatora oficial do Seu Legal. Eu acho que é isso mesmo. Eu não senti falta, até coisas do que eu mais gosto de fazer, você perguntou por fora, então é bênção de Deus. Eu acho que não tem nenhuma pergunta, eu até pensei nisso quando você me mandou, né? Eu fiquei pensando assim, que pergunta que ele fez. Acho que você só não perguntou que time eu torço. Em que time você torce, então? Pronto. Eu sou rubro-negro, okay, atleticano, né? Não flamenguista. Tá Mas flamenguista também, a gente aceita. Né? Mas sou atleticano desde piquititinho, desde criança também. Sofro, mas também tenho minhas alegrias. Quem gosta de esporte sabe que não adianta. Mais cedo ou mais tarde, seja qual for o time, vai acabar tendo altos e baixos. Faz parte. Amém. Glória a Deus. E aí a gente pode encerrar. Normalmente nós encerramos com o convidado orando. Mas eu queria então lhe convidar para terminar de um jeito diferente. Legal. Que não deixa de ser orando também. Mas com uma canção. A gente uma pode terminar com uma canção? Cantada. Vamos, por favor. Vamos lá. Pode ser? Tá aqui pertinho. Consegue pegar? Consigo. De altar a gente já está... É que normalmente você não canta sentado, normalmente não precisa pegar o tripé. Será que eu deixo aqui para pegar... Como você quiser. Para a câmera pegar, né? Deu certo. Amém. Vamos lá para o fiel companheiro. Uma flor que tem ali, não? Não. Em um madrepérola. Só para cobrar mais caro. É igual aos outros, né? Muito bonito. Amém. Vamos lá. Vamos lá. Essa canção você já vai ouvir pela segunda vez hoje. Tem problemas. Mas essa música eu gosto muito, que foi a primeira canção quando eu entrei para o Ministério, para o Filhos do Homem, em 2001 para 2002 praticamente. E eu entrei, foi muito legal a maneira que eu entrei no projeto. Eu estava morando em Pato Branco, mas não estava na banda. Eu decidi ir para lá. Deus me mostrou muito claro que era um momento que Ele queria usar minha vida lá, me treinar, me capacitar, e eu fui embora morar nesse lugar. Daí, o pessoal estava terminando a gravação do projeto de um CD chamado Mãos Limpas, né, que foi lançado, se não me engano, em 2002 para 2003. Eu tenho CD, mas não lembro que ano foi. Mãos Limpas, Coração Puro, tudo que eu quero. Isso aí. E aí, eles me chamaram para fazer uma guia, numa canção para o cara que ia cantar. E aí eu fui lá e fiz a guia. Eu falei, né, mas faz como se fosse você, a ideia, bem legal, tá? Eu falei, beleza, fiz. Aí depois o cara me ligou lá, o cara não consegue cantar a guia que você fez. E aí eu falei, vocês querem que eu mude? Eu vou lá, vamos chama a gente junto, que eu vou dirigindo ele para ele cantar diferente. Aí ele falou, não, já deixar aquela com a tua voz mesmo. E aí foi assim que eu entrei no Filhos do Homem. Né? E essa música chama Posso Descansar.
você possa descansar nesse Deus poderoso, maravilhoso, que ama você e cuida de você. Amém? La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. No silêncio da minha alma existe um lugar onde só você pode chegar, pode tocar meu coração por onde quer que eu vá. É a tua voz que me faz voltar, que me faz voltar. E esse doce som me lembra que agora eu já não sou mais meu. E esse doce som me lembra que agora eu posso descansar. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Oh, lá, 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 lá. La, 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 la. No silêncio da minha alma existe um lugar aonde só você pode chegar, pode tocar meu coração por onde quer que eu vá. Sim, é a tua voz que me fez voltar, que me fez voltar. Esse doce som me lembra que agora eu já não sou mais meu. Esse doce som me lembra que agora eu posso descansar. Lá, lá, lá. Oh, lá, 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 lá. Minha angústia que eu deixo e o meu pranto agora é riso. Eu quero me entregar. E esse doce som me lembra que eu posso descansar em tuas mãos. Posso descansar. Posso descansar em tuas mãos. Eu posso descansar, posso descansar em tuas mãos. Posso descansar em tuas mãos. Posso descansar em tuas mãos. Yeah! Posso descansar. Lá, 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 lá. Na, 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 la, 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 la. Em tuas mãos eu posso descansar. Talvez louvar a Deus pelo próprio caráter dele, e por quem ele é e pelo que ele fez por nós, seja muito fácil, porque é natural. Agora, cantar dessa maneira, além de ter muito talento, além de ter o dom, é preciso muito talento. Então não é fácil, não. Foram anos de relação. Não é fácil, não é fácil chegar lá.
tem uma... Esse ano de relação me lembrou a história de um músico que tocou, diz a lenda que era um violino, e tocou divinamente o violino. Era um solo e o rapaz tocou. E aí, no final, um outro rapaz chegou a ele e falou assim: eu daria a minha vida para aprender a tocar assim. E aí o violinista falou: eu dei. Né? Porque realmente Isso. é uma questão, é uma doação de vida para um propósito. Amém. Eu queria Glória a lhe Deus. agradecer imensamente pela oportunidade de poder conversar Amém, contigo. pastor. Foi uma alegria tremenda. Obrigado mesmo. Obrigado, porque realmente a gente nota que é alguém que teve todas as oportunidades de ter o que o mundo quer. E mesmo assim escolheu algo que o mundo muitas vezes rejeita, mas que sabe que no fim das contas Amém. é o que vale. Aleluia. Então queria lhe agradecer pela oportunidade de lhe ouvir hoje, Amém. mas muito mais porque essa oportunidade de lhe ouvir hoje vem fruto de uma vida dedicada e seriamente carregada até aqui. Então, muito Aleluia. obrigado pela oportunidade. Amém. E Eu se que você agradeço. é fã do Samuca, do Samuel, se você conhece alguém que gosta muito de música, gosta de louvor, eu acho que não tem ninguém que não goste de louvor. Difícil, né? Difícil, né? Tem uns que gostam dos louvor ruim, mas gosto. Mas gosta, né? Mas encaminha essa mensagem também, faz ela chegar a mais pessoas. Vamos compartilhar essa mensagem para que a gente possa realmente, como o pastor Samuel disse, nós louvarmos a Deus por efetivamente quem Ele é e podemos honrar a Deus com a nossa vida, transformar a nossa vida em um testemunho vivo de louvor durante todo o tempo. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Acompanhe as outras programações da igreja. Nós estamos à disposição para abençoar a sua vida. Tchau, tchau. Tão legal. E aí, gostou?